Você aí, sabe quem é Jesus? Sabe mesmo? Conhece ele? Verdade. Você anda com ele? Você entende que ele está com você? Será mesmo? Será que as suas atitudes demonstram isso? Será que nos momentos de nervosismo você continua confiando que ele está com você? Quando as coisas dão errado, você continua confiando que ele está com você? E quando os seus planos são frustrados, você continua sabendo quem ele é? Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu estou lendo aqui um texto de uns homens que andavam com Jesus, decidiram entregar a vida para Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Eles tinham uma visão obscurecida, assim. Eles viam, mas não viam. Ouviam, mas não ouviam. Jesus fala assim, vocês têm olhos, mas não veem, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. O que está acontecendo? Olha o que Jesus diz para eles. Jesus fala assim, vocês ainda não sabem ou não entenderam? O seu coração está endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram de nada? Vocês não se lembram do que eu já fiz? Vocês não se lembram dos milagres? Vocês não se lembram do meu poder? Vocês não se lembram de que eu caminho com vocês? E quando você lê esse texto, você percebe que realmente eles se esqueceram, porque se eles se lembrassem do que Jesus fez, se eles se lembrassem do que Jesus acabou de fazer, eles não estariam discutindo entre si. O problema é esse, eles estão discutindo. Nós estamos lendo hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do 11 ao 38, seguindo aqui a nossa leitura da Bíblia 365, é a leitura do Evangelho de hoje, do Novo Testamento. E aqui nós temos Jesus saindo com seus discípulos de um local de onde ele acabou de multiplicar pães. E pessoas vêm falando para Jesus que querem sinais. Interessante ver como Jesus se desanima com essas pessoas que querem sinais. No versículo 11, você vê que as pessoas querem colocar Jesus à prova, exigindo que mostre um sinal do céu. O versículo 12 diz, ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse, por que esse povo insiste em pedir sinal? Por que esse povo não me vê? Por que esse povo só vê milagre, só quer ver milagre? Esse povo não me enxerga. Daí Jesus sai com os discípulos no barco. Os discípulos começam a discutir porque esqueceram pão, levaram um pão só para a viagem. E eles começam a brigar. Eu imagino que um começou a falar, a culpa foi sua, não, foi você, eu estava preocupado com isso. E Jesus fala, vocês estão preocupados com a coisa errada. Dá até um alerta para eles, cuidado com o fermento dos fariseus, né, da justiça, cuidado com o fermento de Herodes. Né? E Jesus então fala para eles assim, o que aconteceu? Por que vocês estão discutindo? Vocês estão com o Senhor que multiplica pães, e vocês estão brigando um com o outro. Por que isso? Vocês se esqueceram? Vocês tiveram amnésia? O que aconteceu? Vocês não enxergam. Daí Jesus continua a viagem com eles, não nos mostra aqui uma solução, porque Jesus apenas fazem eles lembrar. Né? Jesus fala assim, olha, quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobra vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E vocês ainda não entendem? E a conversa para aí. Vocês não sabem, nós não conseguimos saber se Jesus falou alguma coisa a mais, mas parou na conversa de que eles não entendem. Eles viram, mas não entenderam. Então trazem um cego para Jesus. E o milagre que Jesus realiza no cego é muito interessante porque é um milagre que não resolve o problema. É um milagre que resolve mais ou menos, né? Você fala Jesus fazendo um milagre mais ou menos, mas Jesus faz. Jesus põe a mão no cego e aí pergunta para o cego, você está vendo? Ele fala, mais ou menos. Estou vendo, mas não estou vendo direito. Não estou vendo com clareza. Ainda não tenho definição, né? Recuperando aos poucos a vista, versículo 24, o homem respondeu.
Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando, ou seja, ele via vultos andando. Aí Jesus põe a mão de novo nos homens, e aí a visão dele foi restaurada e ele passou a ver tudo com nitidez. E eu enxergo que aqui Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês me viram, mas não me viram claramente. Vocês ainda estão brigando um com o outro por causa de pão. Vocês ainda estão brigando pela coisa errada, então vocês não sabem quem eu sou. E o que reforça essa ideia é que logo após, Jesus conversa com seus discípulos e pergunta para eles, quem as pessoas dizem que eu sou? Ou seja, como as pessoas me enxergam. E vocês? Como vocês me enxergam? Então Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. Depois de uma experiência onde a sua cegueira é revelada, onde a briga, a discórdia, a discussão revela que eles ainda são cegos, a acusação entre o outro revela que ainda são cegos, a posição de irmãos que se degladeiam revelam que ainda são cegos, a posição de pessoas que lutam por pão revelam que ainda são cegos, a posição daqueles que querem tirar o corpo fora e se mostrar justos, falam, não, a culpa não é minha, não fui eu sou bom, revela que ainda são cegos. Aqueles que discutem ao invés de recorrer para Jesus estão demonstrando que são cegos. Jesus então se revela, clareia a visão deles, mostra que o que ele faz com o cego precisa ser feito com seus discípulos, ou seja, tem um toque, está junto, mas precisa de mais um toque. E Jesus deixa a visão dos discípulos clara até que eles enxerguem. Jesus é o Cristo. E se Jesus é o Cristo, não preciso discutir por pão, porque eu tenho o Cristo, eu estou com Cristo. Eu espero que você consiga enxergar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. E se Ele salva você, se Ele está com você, se Ele é o seu pastor, se você está nas mãos dEle, brigar por quê? Ficar desesperado por quê? Andar angustiado por quê? Ficar se degladiando com os irmãos por quê? Celebre o Cristo. Celebre a presença dele na sua vida. Celebre que ele está com você no barco. Celebre que ele providencia tudo que é necessário. Veja o Cristo claramente. Que Deus abençoe sua vida, que te dê uma visão clara de quem é Jesus e de que Ele está com você. Até amanhã, se Deus quiser.